uma área tribal citada que incluía distritos que não estavam ocupados. Essa região foi controlada por Damasco depois da época de Salomão, versículo 14. Levi é mencionado aqui porque Moisés e não Josué resolveu a questão da herança deles, Números 8, 18. Letra C, o território de Ruben, 3 do 15 ao 23. A área é descrita em termos de sua extensão e de uma seção de assentamentos principais, e não em termos de divisas contínuas. Ruben sofreu muito quando Moabe recuperou a sua força. A pedra de Mesa menciona os Gaditas no sul, Números 32 e 34. Midianitas, Balaão, Números 31, 8. A derrota de Sião não encerrou a luta pela planície de Medeba. Letra D, território de Gade, 3 do 24 ao 28. Versículo 25, território amonita. Como foi chamado posteriormente, nenhum território foi tomado deles nessa época. Deuteronômios 2, 19, Juízes 11, 15 e 26. Perto de, literalmente, diante de, ver no mapa INBD, Aroer. Letra E, o território de Manassés, 13 do 29 ao 31. Números 32 e 39, aqui tanto cereais quanto o gado davam bons resultados. Debale, Geografia, página 216, mas posteriormente o território ficou à mercê dos arameus. Versículo 30, povoados de Jair, Ravote, que pode ter traduzido também por vilas, aldeias, cidades, e significa um local defensável, não necessariamente grande. Versículo 31, metade, Maquir, apesar do forte apoio na evidência textual, aparentemente é um erro do copista no lugar de metade de Manassés. Letra F, os princípios aplicados à distribuição, 13, 32, 14, 5. O autor está especialmente interessado em reforçar que, direta ou indiretamente, toda a herança de Israel foi autorizada por Moisés em nome do Senhor. Letra B, explicar a contagem das parcelas das tribos descritas nestes capítulos. A introdução aqui de Eleazar levou alguns a distinguir o interesse sacerdotal nesses textos. As opiniões variam no tocante à extensão da suposta influência pós-exílica. A terminologia em diversos lugares lembra a de Números, o documento mais importante da tradição de P na crítica das fontes. No entanto, se admitirmos que as tribos tinham um santuário central, e poucos eruditos negariam isso, seria inconcebível que Josué tivesse agido sem a concordância do sacerdote ou que qualquer historiador israelita o tivesse retratado agindo assim. 2. O assentamento de Judá, 14:6 e 15:63. Letra A, Caleb reivindica a sua parte, 14:6 a 15. Antes de chegarmos à descrição de Judá, a mais sistemática e abrangente de todas, percebemos que o cumprimento da promessa de Deus a Caleb, contemporâneo e coerdeiro de Josué, recebe um lugar todo especial. Números 14. O autor apresenta os assentamentos de Judá e Efraim e Manassés como anteriores à divisão formal da terra. Confira 18:5 e Juízes 1:2. Qualquer crítica acerca da reivindicação de Caleb seria silenciada diante da expressão de sua fé e louvor. Paulo poderia ter escrito a respeito dele a mesma coisa que disse de Abraão em Romanos 4:20. Versículo 12, se o Senhor estiver comigo, não expressa dúvida, mas o hebraico ulai talvez expressa fé sem presunção. Acerca dos Enaquins, ver comentário de 11:21. Versículo 15, descanso da guerra, confira 11:23. Esses trechos provavelmente são tirados de relatos de guerra mais abrangentes. Letra B, o território de Judá, 15:1 ao 63. A descrição é dividida em duas partes. Os versículos 1-20 correspondem
em sua estrutura as descrições do capítulo 18, mas apresentam somente as divisas com um comentário acerca da herança dos queneus, versículo 13 a 19. Os versículos 21 a 62 são uma lista de cidades divididas em 10 distritos. A Septuaginta preserva um distrito de Belém-Tecoa, e há razões para pensar que a estrutura reflita uma organização em 12 distritos do reino de Judá, junto com Benjamim ocidental, no reinado de Josafá. Versículo 3, Cádiz. O nome está preservado em Ain-Quedeis, mas Ain-Quedeirat, a 8 quilômetros ao norte. É o oásis principal do conjunto. Versículo 12. A região costeira nunca foi totalmente ocupada. A descrição das divisas, ao contrário da lista de cidades, é uma declaração de intenção e não um registro da posição histórica real. Versículo 4 deles, assim, a Septuaginta, o de vocês, no hebraico, é um indicador interessante de um documento original semelhante, se não idêntico ao usado em Números 34, do 1 ao 12. Versículo 18, desceu, Septuaginta clamou, aqui, e em Juízes 1, 14, em Juízes 4, 21, penetrou. NVI, ela o pressionou. Algumas versões invertem sujeito e objeto. De qualquer forma, parece que Otoniel não estava disposto a olhar os dentes de um cavalo dado. Versículo 32. A discrepância na contagem indica um problema não resolvido da restauração do texto. Versículo 36. Gederotaim, talvez seja um nome posterior de Gederá. Versículo 60. Rabá, provavelmente Bet-Semes, egípcio Rubete. Versículo 63. Jebuseus, Jerusalém ficava estritamente falando no território de Benjamim. Assim, Josué 18, 28, mas a observação aqui é relevante para ajudar Juízes 1, 21 no seu contexto. A relação dos Jebuseus com Jerusalém reflete a época dos Juízes. Juízes 19, 10, 11, 2 Samuel 5, 6 e comentário de Josué 11, 3. Letra número 3, a ocupação das montanhas de Efraim, 16, 1 a 17, 18. Letra A, o território de José, Efraim, 16, do 1 ao 10. Essa seção primeiro trata de Efraim e Manassés em conjunto, confira 17, 14. Depois trata brevemente das divisas de Efraim, comparadas com sua descrição sobre Manassés e Benjamim. Por outro lado, 18 do 15 ao 19 é muito menos abrangente do que 15 do 6 ao 11. Podemos concluir que todos estes textos foram abreviados de descrições completas para se adequarem ao propósito do autor em cada caso. A primazia de Efraim, profetizada em Gênesis 48, 14, etc., ainda não tinha sido cumprida. Versículos 8 e 9, a extensão nordeste de Efraim segue um afloramento de pedra calcária que era adequada para a plantação de oliveiras. O ribeiro de Caná formava uma divisa mais artificial, talvez na região de Siquém, mas veja 17, 9, capítulo 17, 9, versículo 9. Letra B, o território de Manassés. Então é aqui para ler o território de Manassés, eu vou gravar outro vídeo aí, o capítulo 17 do 1 ao 13 em diante.